We are the farmers. Bem-vindos, Summoners, ao guia básico do League of Legends. League of Legends é um game de trabalho em equipe. Cada partida é dividida em 2 times com 5 jogadores cada. Cada jogador controla o seu champion. Os champions são escolhidos antes de iniciar a partida e muitas vezes as escolhas são feitas em prol do time ou para contra-atacar o time inimigo. Todos os champions iniciam-se no level 1 e com 1 ponto de habilidade disponível. Cada champion possui 4 habilidades, sendo 3 regulares e o Ultimate. Ultimate só podem ser escolhidos nos levels 6, 11 e 16. Das tropas. Apertando P ou clicando no NPC ao lado da fonte, você abrirá o Shop. Nele o jogador encontra todos os itens necessários para montar a build que desejar. O LoL disponibiliza itens recomendados para cada champion, caso você não saiba o que escolher e para ter uma ideia básica dele. Sempre que estiver com a vida baixa, use o Recall, apertando B, ou Potions. Poções são itens que recuperam sua vida ou sua mana por um tempo. Tente manter o costume de levar consigo algumas Potions, nunca se sabe quando precisará. Outro item importantíssimo é a Ward. Wards são utilizadas para revelar pequenas áreas do mapa e são colocadas em pontos estratégicos para prevenir possíveis ganks ou ter o controle do mapa. Depois de comprar seus itens iniciais, você deve seguir para sua lane. Basicamente, um time seria formado por um jungle, um top, um mid e 2 bots. Lembrando que isso não é uma regra, e sim uma distribuição padrão dos times. As lanes possuem 3 torres cada, da mais próxima do time inimigo à mais perto de sua base, e é nessa ordem que elas devem ser derrubadas. Torres preferencialmente miram nos minions, mas se você acertar um champion inimigo no alcance dela, ela se voltará contra você. Outro ponto importante são os minions, esses monstrinhos que possuem um só objetivo: atacar qualquer inimigo à frente. Minions aparecem em ondas e é a sua principal fonte de gold no começo do jogo. Se atacar um champion perto dos minions inimigos, eles atacarão você como resposta. Após derrubar todas as torres da sua lane, seu próximo alvo será um Inhibitor. Inhibitor é uma construção feita para inibir a produção de Super Minions do seu time. Depois de destruído, o seu time poderá derrubar as 2 últimas torres antes do Nexus, e terá a ajuda de um Super Minion por onda somente na lane em que o Inhibitor for destruído. Cada time possui 3 Inhibitors que, se destruídos, demoram cerca de 5 minutos para se reconstruírem. Os Super Minions são gerados uma vez por onda e seu ataque e vida são aumentados conforme o tempo do jogo passa, sendo o Minion mais forte do game. Se o seu time destruir todos os Inhibitors inimigos, um segundo Super Minion será criado por lane. Toda a equipe bruxa foi destruída. Lendário. Além das 5 habilidades dos Champions, você possui outras 2, os Summoner Spells. São magias pegas antes de iniciar a partida, na fase de escolha de Champions. Normalmente, os Summoner Spells interagem com seus Champions ou time. Algumas dessas habilidades recuperam sua vida ou sua mana, outras auxiliam nas fugas ou perseguições. As escolhas dos Summoner Spells variam do gosto ou estratégia do jogador, lembrando que essas habilidades são desbloqueadas conforme o Summoner sobe de nível. Cada Champion possui 3 marcadores principais, mostrados no canto superior direito: o número de kills, ou seja, o número de Champions inimigos que você derrotou, o número de mortes que seu Champion sofreu e as assistências. Essas são contadas quando você auxilia de alguma forma na morte do Champion inimigo, mas não dá o golpe fatal. Depois de entender as lanes, vou explicar a Jungle. Jungle é um espaço comum no cenário, onde possui campos de monstros neutros, sendo que alguns deles lhe dão buffs. A Jungle é composta por 5 campos básicos de cada lado do mapa: os Golems, os Wolves e as Wraiths, sendo esses 3 os mais fracos. Os outros 2 campos são os do Ancient Golem e o Lizard Elder. O Ancient Golem, ou Blue, é um forte monstro que possui um buff especial. Após ser morto, o buff do Ancient Golem passa para aquele que o matou, aumentando a regeneração de mana ou energia e a redução de cooldowns. O buff dura cerca de 2 minutos e meio. O Ancient Golem reaparece depois de 5 minutos após ser morto. Se você morrer com o buff, o jogador que o derrotou será o seu novo portador, reiniciando o tempo de duração.
O Lizard Elder ou Head é bem parecido com o Ancient Golem, porém ele carrega outro tipo de buff. Esse buff dá ao jogador danos bônus por tempo e redução de velocidade de movimento do champion inimigo acertado por um ataque físico. Se o portador do buff morrer, o mesmo é transferido para quem o matou. Assim como o Ancient Golem, o Lizard Elder demora 5 minutos para reaparecer. A jungle é dividida no meio por um rio, e nesse rio encontram-se os dois campos mais fortes do jogo. O primeiro deles é o Dragon. Ele é um poderoso e perigoso inimigo que tira danos por tempo e reduz a velocidade de ataque daqueles que o enfrentarem. Após derrotá-lo, o Dragon dá a todos os jogadores do mesmo time 190 de gold. O Dragon é uma excelente fonte de gold durante todo o game. Devido a esse ganho global, o Dragon equivale a 2 kills para o seu time. Ele reaparece depois de 6 minutos após ser morto. O último monstro da jungle é o mais forte e ameaçador de todos. O Baron Nashor fica mais forte conforme o tempo do jogo passa. Ele só aparece após 15 minutos de jogo e possui um tempo de reaparição de 7 minutos. Como é o monstro mais forte do game, não é aconselhável enfrentá-lo sozinho. Somente alguns champions podem fazê-lo e ainda assim devem ter muita cautela. Depois de derrotado, o Baron dará 300 de gold e um buff para todos os champions do time. Esse buff concede bônus em Ability Power, Attack Damage, regeneração de vida e mana durante 4 minutos para os champions que estiverem vivos. Ao contrário do Red e do Blue, o buff do Baron não é transferido se o portador morrer enquanto estiver com ele. Devido à sua versatilidade e às grandes vantagens, o Baron Nashor pode mudar o rumo da partida. Todos os jogadores devem prestar bastante atenção no minimapa, que fica no canto direito inferior da tela. O uso do minimapa impede ou prevê possíveis ganks. Ganks são oportunidades aproveitadas por um ou mais champions para pegar seus inimigos de surpresa, em sua maioria aparecendo por trás deles para evitar uma fuga e encurralá-los embaixo de sua torre. Ganks podem ser evitados com a compra e o posicionamento correto de wards. O rio é o acesso principal dos gankers. Outro artifício muito utilizado nas lanes são os brushes. Brushes são essas moitas altas que servem para esconder o champion e entrar nela. Inimigos na lane não enxergam quem está no brush, porém, se o champion inimigo atacar de dentro do brush, ele então será revelado. Brushes estão posicionados em pontos estratégicos por todo o cenário. Basta aproveitar-se deles em momentos de grandes lutas ou fugas. E a última construção para ser destruída é o Nexus. Mais forte e com mais pontos de vidas do que qualquer outra no jogo, o Nexus não ataca e é a parte vital para a vitória na partida. Se o Nexus for acabado, o time que o destruiu é considerado vitorioso e o jogo é encerrado. Partidas duram em média cerca de 1 hora, sendo que qualquer time pode desistir pedindo surrender após 20 minutos de partida. Obrigado por se ligarem no Guia Básico de League of Legends. Por favor, se inscrevam no canal oficial da Riot Games e no canal da LoL da BR.